muito bem-vindos. Para mim é um prazer enorme poder estar falando aqui com vocês mais uma vez. Tá? Meu nome é Fernanda Isabel, para quem não me conhece, eu sou gerente área aqui do Rio de Janeiro. E hoje a gente vai estar falando aqui sobre algo que é maravilhoso, né? Aloe vera, que nós brasileiros comumente apelidamos de quê? De babosa, devido à babinha, o bojo dela, né? Quando a gente corta esse bojo transparente que está aí na foto, sai aquela babinha, então chamamos de babosa, né? E a aloe vera, né? Vamos tratar hoje aqui como aloe vera, ela tem vários benefícios, né? Mas antes de falar desses benefícios, eu vou dizer aqui assim, né? O que a aloe vera pode fazer no nosso organismo. Ela tem essas propriedades aí específicas e extraordinárias. Ela é adaptogênica, analgésico, anti-inflamatório, antisséptico, cicatrizante, super cicatrizante, desintoxicante, fungicida, regenerador celular, ou seja, regenera a nível celular realmente, alcalinizante, antiácido, antioxidante, bactericida, coagulante, digestivo, que a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre essa função dela maravilhosa realmente, e o regulador intestinal, né? E o que a aloe vera pode trazer assim para o nosso organismo, né? Vocês estão vendo aí com essas propriedades específicas que ela tem, ela é um completo alimento, né? É algo que é maravilhoso por ser natural. E ela também é conhecida como um alimento funcional. E aí eu peguei e fui pesquisar, porque muitas vezes a gente fala alimento funcional. E o que seria um alimento funcional? E aí eu busquei aqui, né, uma fonte para que a gente pudesse saber e entender. Você convidado que está vendo pela primeira vez esse treinamento e sabendo sobre esses produtos, você que já faz parte desse negócio e conhece os produtos, para a gente poder aprender um pouquinho mais, né, também, o que seria um alimento funcional. Porque eu sempre falei, alimento funcional é aquele que funciona, mas fica muito genérico. Então, ainda de uma forma genérica, eu pesquisei e é aqui, ó, são alimentos que produzem efeitos benéficos à saúde, além das suas funções nutricionais básicas, tá? Podendo desempenhar um papel potencialmente benéfico na redução de risco de doenças crônicas degenerativas. E o uso, né, como eu falei, ele é natural. Então, o uso regular precisa ser regular para os seus benefícios serem alcançados. Essa fonte que eu peguei é do Ministério da Saúde, né? Então, realmente, algo que a gente vem a entender o que seria um alimento funcional, tá? E a aloe vera, ela tem mais de 200 princípios ativos, ela realmente é um alimento completo, ela detém 75 nutrientes, 20 aminoácidos, 20 minerais, 18 aminoácidos, 12 vitaminas, né? Ela, como eu até citei acima, ela regenera a nível celular. Então, isso realmente é algo fantástico. E olha que bacana, esse superalimento, ele é adaptogênico, fazendo parte de um grupo exclusivo, né, dessas plantas herbais, utilizado na saúde do nosso organismo, né? Isso significa que o quê? Que esse é um sistema responsável pelo controle, responsável por hormonais do corpo, a respeito do estresse, e que ele auxilia a fortalecer a resposta do corpo de estresse. Então, principalmente nesse momento, a nossa vida antes, né, dessa pandemia, ela já era muito corrida, a gente se alimentava devido a, ficou praticamente cultural, né, a gente se alimentar muito mal, porque cresceu uma cadeia muito grande de fast food, dessa comida rápida, devido à nossa própria vida rápida, de corre-corre. Então, a gente passou a se alimentar de uma forma não tão bacana, não tendo tantos nutrientes, os nutrientes necessários e adequados dentro da nossa nutrição.
E devido a esse período de pandemia também, a gente em casa, todo mundo, nós brasileiros principalmente, somos um povo extremamente caloroso. Então, quando a gente fica em casa com esse isolamento social, então isso realmente acaba que causa um aumento de estresse. A gente acaba que consome coisas para mais. E sempre, nunca a gente vai falar, vou consumir aqui uma banana para mais, uma cenoura para mais. Não, a gente sempre come um monte de besteiras, muitas comidas industrializadas, muito fast food. Então, isso influencia, potencializa realmente muitos problemas na nossa saúde. Né? Então, a aloe vera, ela vai ajudar a respeito de estar melhorando a nossa saúde, de estar limpando o nosso organismo, tá? E como consequência, ela melhora a ansiedade, fadiga do organismo. Isso ocorre porque sem picos de queda é o que acontece com a cafeína, por exemplo. Tá? Ou seja, ela mantém um ambiente regular, tá? Por isso que o uso dela regular, ele é de extrema importância. Muita gente pergunta, quanto tempo eu devo consumir, né, os sucos de aloe vera para poder realmente ficar bem, ficar saudável? Assim como o próprio Ministério da Saúde falou, é um uso regular, né, que a gente deve, assim como a gente toma água todos os dias, para poder ter todos os benefícios da água na quantidade adequada no nosso organismo, a mesma coisa são os sucos de aloe vera. A gente deve consumi-lo todos os dias. Até quando? Até quando você quiser ter saúde, até quando você quiser ter uma pele maravilhosa, um cabelo maravilhoso, e por aí vai, tá? O nome desse suplemento adaptogênico vem da sua capacidade de adaptação à função de acordo com as necessidades do corpo. Tá? Ou seja, esse é um alimento, além de ser natural, ele não tem contraindicação, pode ser consumido em todas as idades, para poder realmente potencializar a ação da sua saúde, para poder potencializar a ação de suas células de defesa, tá? Ele equilibra o pH do nosso organismo. Ele contém também enzimas digestivas, né, e ácidos graxos, por exemplo, a saponina, né, que são enzimas digestivas, ela funciona como se fosse um detergente natural, limpando o nosso organismo, toda a microvilosidade do nosso organismo, né, do nosso intestino. Então, mantém o nosso ambiente interno limpo, saudável, nutrido, né, além de ácidos graxos também, que são gorduras boas, né, que vem trazer benefícios à nossa saúde. E uma coisa super bacana, não contém açúcar, então são produtos que podem e devem ser consumidos por todos. E uma coisa bacana, uma curiosidade, que muitas pessoas não sabem, até os animais podem estar consumindo também os produtos. Os meus bichinhos aqui em casa, eles sempre estão consumindo os produtos, né? Porque realmente melhora não somente a minha saúde, da minha família, mas também a saúde dos meus pets, né? E isso é algo extremamente importante. E uma coisa muito bacana, assim, que eu separei dentre todas essas propriedades que a aloe vera tem, que são riquíssimas, que protegem o nosso organismo, eu separei uma que ela é extremamente importante, tá? É o Acemanã. Eu fui ler sobre somente essa propriedade, só essa propriedade daria um baita treinamento, porque realmente é algo assim maravilhoso. E tem dentro do nosso suco de aloe vera, né? São células que ativam, né? O Acemanã, ele vai ativar as células mais fortes de defesa do nosso organismo. Olha que eu fiz um resumão no resumão para poder estar falando sobre isso, né? Que o Acemanã, ele é maravilhoso. Você que tiver um pouco mais de curiosidade, você depois pode estar pesquisando realmente, né? E o porquê? Olha, gente, se você precisar bater foto dessas informações, por favor, bata, porque o nosso tempo ele não é tão grande assim. E
São muitos benefícios, são muitas informações, então você pode estar guardando com você, tá bom? Mas aqui, ó, o porquê que devemos consumir, além do que eu já falei, né, que eu acho que já era mais do que suficiente para a gente saber o porquê que a gente deve consumir diariamente aloe vera, mas eu separei também aqui algumas informações, o porquê que a gente deve consumir, né? Todos os dias, diariamente, realmente. Ele é altamente nutritivo, né? Eu já falei que ele tem várias vitaminas, minerais, aminoácidos, ou seja, ele vai estar não somente limpando o seu organismo, como ele vai estar nutrindo você, vai estar equilibrando a sua alimentação, vai deixar a sua imunidade super no alto, tá? Então, ele mantém o organismo limpo de toxinas, que eu já falei anteriormente, equilibra o sistema imunológico, equilibra o pH estomacal. O pH estomacal equilibrado, você fica menos propenso a ser acometido por doenças. Então, isso é algo extremamente importante, tá? É uma informação extremamente relevante. Ele é antioxidante. Para a galera aí que malha e tudo mais, vocês podem até estar fazendo também um isotônico com a própria aloe vera, né? Água aloe vera e consumindo quando estiver malhando, porque ele é um antioxidante, assim, fantástico. Ele deve ser consumido, assim, ele tem várias formas de ser consumido, na academia, puro, em jejum, para poder a gente realmente ter a totalidade, né, das suas vitaminas. O suco de aloe vera, ele ajuda a manter o nosso organismo mais saudável, mais forte, né? Aqui como foi falado, devido às suas propriedades, o corpo muitas das vezes manifesta doenças por simples falta de nutrição e acúmulo de toxinas. Tem N pesquisas que comprovam já a respeito dessas últimas duas informações que eu dei, né? Pela falta de nutrição e o acúmulo de toxinas, a gente acaba que deixa uma porta aberta para doenças do nosso organismo. Então, por isso que a gente precisa realmente cuidar muito da nossa saúde para que ela esteja sempre em alta, tá? O suco de aloe vera, ele vai limpar, ele vai nutrir e ele vai regenerar o nosso organismo realmente e fazendo com que ele fique mais nutritivo. E aí eu vou falar primeiramente do carro-chefe, do primeiro que foi realmente desenvolvido pela Forever Living. Ele é o queridinho de todos, assim, e não seria diferente comigo, né? Ele é meu queridinho também. Tem gente que acha que o sabor dele é forte, é amargo. Ele já me trouxe tantos benefícios, que para mim, às vezes, ele fica até doce, gente. Eu posso, se abrir agora e tomar quente, eu tomo. Ou então, é importante o quê? Abriu, coloca na geladeira, tá? Então, toma geladinho. Para mim, eu gosto realmente, gosto bastante. Tem até criança que não gosta tanto de sabores mais doces e preferem esse aloe vera puro, tá? Ele é o aloe vera puro, tá? Ele é feito do puro gel de aloe vera, rico em fibras, tá? Alimentos ricos em fibras são maravilhosos para que a gente possa realmente ajudar na formação do bolo fecal, tá? E todos os dias conseguir regularmente ir ao banheiro, que é de extrema importância. Contém vitaminas, aminoácidos, minerais e enzimas importantes no nosso metabolismo diário. Olha as vitaminas fantásticas aí para pele, para poder realmente a gente ter uma unha melhor, um cabelo melhor. São vitaminas C e E, o beta-caroteno, percussor da vitamina A e vitamina B12. Olha que informação fantástica. Muito útil na nutrição de vegetarianos e veganos também. Então, ou seja, as pessoas que deixam de fazer uso não somente não somente da carne, né, do animal, mas de todos os derivados que sejam de animal, o suco de aloe vera, ele vai entrar, né, com a vitamina B12 para estar realmente reforçando essas vitaminas devido a ele não fazer esse tipo de consumo, né, animal. Minerais, ele tem... Gente, depois vocês, na curiosidade,
pegar cada componentezinho desse que eu estou falando, vocês vão falar, nossa, realmente isso é um super alimento. Então, ele tem magnésio, manganês, zinco, cobre, cromo, cálcio, sódio, potássio. Todos esses componentes são extremamente importantes pela plena funcionalidade do nosso organismo. Aminoácido, ele oferece 7 dos 8 aminoácidos essenciais que não podem ser fabricados pelo corpo. Ou seja, gente, realmente é um alimento que não tem o que falar. Agora a gente vai falar aqui de um próximo suco, mas primeiro vamos começar a falar dos componentes que ele tem para você saber assim. Nossa, que super alimento também. Hoje eu vou estar falando de 3 sucos, tá? Eu tenho já super experiências, não somente eu, mas a minha família também tem super experiências benéficas, que melhorou a saúde, que o cabelo ficou melhor, que a unha ficou melhor, nossa, que a pele. Nós mulheres, né, nos preocupamos, e hoje os homens também, eles se preocupam bastante, né, com a parte de pele. Então, realmente melhora e muito a aparência da nossa pele, deixa a gente mais jovem. Então, a cranberry, ela é conhecida como a uva do monte, tá? Ela é rico em proantocianidina, substância contada por estudos como sendo de 15 a 25 vezes mais potente do que a vitamina E, para inibir a aderência e evitar a transmissão de bactérias, principalmente do tipo E. coli, na mucosa da bexiga, combatendo infecções do trato urinário. Isso que eu estou falando, se você pesquisar, tem até estudos científicos a respeito dos benefícios dessa fruta realmente, e que comprovam isso que eu estou falando. A fruta ainda é composta por vitaminas C e E a cranberry oferece substâncias antioxidantes como os flavonoides, ácidos fenólicos ao organismo. E a uva do monte, tá? Que é a cranberry, né? Ela é chamada de uva do monte porque ela é nos montes gelados que ela se produz, né? Então, a uva do monte, a cranberry, ela tem grande potencial bactericida e por isso que também ela traz esses benefícios, né? A respeito dessa bactéria citada. E não podia ficar, a gente pensa assim, né? Não pode ficar melhor. Pelo contrário, fica ainda muito melhor. Olha os benefícios da maçã, que também é acrescido nesse próximo suco que eu vou falar. Não somente a cranberry, mas os benefícios da maçã. Contém fibras solúveis e não solúveis. Ajuda na baixa do colesterol ruim. Reduz risco de endurecimento das artérias e ataques cardíacos e infartos. Contribui para a regularidade intestinal, ou seja, não somente vai entrar a aloe vera, mas o próprio benefício também da composição da maçã vai estar ajudando a regularizar, né, a sua parte intestinal. Tem ação desintoxicante, rica em fitonutrientes, inclusive flavonoides e fenóis. Desculpa. Ajuda a proteger de doenças coronarianas e cancro. Atenua a degradação óssea durante a menopausa, ricas em vitaminas como A, C, E, potássio, pectina. Então, são realmente diversos benefícios. Então, pegou a cranberry juntamente com a maçã e juntou... pronto. Antes de eu falar sobre isso, eu falei aí de fitonutrientes e flavonoides. São compostos naturais bioativos encontrados em alguns alimentos vegetais, tá? E os flavonoides, eles são encontrados em frutas vegetais, chás, vinhos, chocolate. Possuem diversos benefícios para o corpo humano se consumido na quantidade correta, tá? Tem sido cada vez mais pesquisada pela indústria para explorar ao máximo o potencial da substância e fazer com que ela esteja presente cada vez em maior quantidade nos alimentos, principalmente para prevenir o câncer e doenças do coração. Esses componentes realmente vão trazer cada vez mais uma riqueza de proteção para o nosso organismo. Por isso deve ser usado regularmente. Então, o que já era maravilhoso ficou
hiper, ultra, mega maravilhoso, porque juntou não somente os benefícios da aloe vera, mas acresceu essas duas frutas que também são riquíssimas em vários benefícios, né? Fazem dele um excelente estimulante hepático e renal, além de ser um suave diurético. Ou seja, é muito bom, principalmente para nós mulheres, gente, esse é um suco que eu amo. Ele é docinho. E o primeiro, muitas das vezes, por exemplo, a gente fala, né, que não tem contraindicação. Então, criança também pode usar, na verdade, deve usar os sucos para poder estar realmente complementando a sua nutrição, né, melhorando a sua saúde. E criança hoje em dia, né, sempre está comendo um monte de bala, um monte de bobagem, então é importante que vai ajudar nessa limpeza aí. Tem muita criança também, devido à própria alimentação, tem muito problema de prisão de ventre, então os sucos eles auxiliam e ajudam bastante, né, como essa funcionalidade. E muitas crianças, elas não, se elas já consumiram doce, tá? Se a criança, ela nunca consumiu nenhum doce, ela consome o aloe vera sem problema nenhum. Gosta muito. Agora, se a criança, ela já consumiu doce, bala, chocolate, que seja, de vez em uma criança um pouquinho mais velha, ela pode estranhar o sabor do aloe vera puro. Então, você pode estar o quê? Papai, mamãe, tio, vovó, todo mundo pode estar dando bad nectar, porque ele é mais docinho, tá? Ele não tem um sabor tão forte como o aloe vera puro, então ele é mais docinho e vai estar trazendo também diversos benefícios, tá bom? E isso deve ser as propriedades terapêuticas das frutas que estão contidas no suco. E aí, como eu tinha até falado antes, né? Diluído em água é um excelente isotônico para a hora da malhação. Mas não somente o berry, não. O berry, ele vai entrar como um ótimo isotônico devido a ajudar, né, nessa parte de retenção de líquido. A própria maçã, junto com a aloe vera, junto com o berenec, tem uma forte ação antioxidante. Então, quando a gente está ali malhando, a gente produz, né, muitos radicais livres. Então, ele vai estar ajudando também a estar eliminando isso. Então, realmente, eu faço isso. Quando eu vou malhar, eu ponho, vamos supor, dependendo do tamanho da garrafa, eu ponho 4 dedos do suco e o restante eu completo de água, né? Misturo ali e no decorrer de toda a minha malhação eu vou consumindo suco. E é algo assim, realmente, você dá um sabor à água, né? Tá na moda água saborizada, então você dá sabor à água, você está se hidratando e é um baita isotônico realmente que traz diversos benefícios, tá? Mas ele deve ser consumido em jejum, tá? Todos os sucos devem ser consumidos em jejum. Agora a gente vai falar aqui de um queridíssimo do meu marido, tá? Ele tem uma experiência muito boa com esse suco. Então, a gente vai estar falando aqui primeiro das articulações, né? Que ele vai atuar diretamente nisso para que a gente possa ter mais saúde nas nossas articulações. Então, o corpo humano, ele existem cartilagens, tendões, ligamentos e o líquido chamado sinovial. Esse líquido sinovial, ele que lubrifica, né, dentro das articulações, para que ela possa ter mais saúde, para que ela possa se manter sempre móvel realmente, que não venha ter um desgaste. Então, esse líquido ajuda nisso, né? Quando começa a aparecer problemas na cartilagem ou mesmo na lubrificação, começam a surgir dores, né? A gente até brinca que quando a gente fica mais velho, vai ficando mais velho, começa a ficar crocante, começa a estalar daqui, se baixa, precisa de ajuda para levantar. Então, isso é o quê? Isso é o que a gente precisa, porque existe um desgaste realmente, tá? A cartilagem chega um dado momento que ela deixa de ser produzida no nosso corpo e existe um desgaste natural. Por isso que a gente vê muitas doenças até de pessoas mais velhas
falando de hernia de disco e tudo mais. Isso é um desgaste natural e, lógico, também um estilo de vida que traz a isso, tá? Porque os sucos, eles vão vir para poder ajudar, auxiliar a sua nutrição, né, a sua alimentação. Porém, você precisa ter uma alimentação saudável, você precisa ter um estilo de vida realmente saudável para que você possa envelhecer também com qualidade, tá bom? Então, aqui, pronto. Começam a surgir dores em locais como ombros, cotovelos, punhos, joelhos e tornozelos. Essa é a origem de grande parte dos problemas articulares. Tá? Ou seja, tudo que tenha toda a parte móvel, né, nossa, ela tem a cartilagem, toda a parte móvel. Então, com o passar do tempo, existe um desgaste natural e é importante a gente cuidar disso desde de jovem mesmo. Tá? Isso normalmente ocorre por alguns fatores, como a prática de esportes e modalidades de maneira inadequada. Tem pessoas que têm esse desgaste, que foi até o caso do meu marido, mais jovens. Por quê? Porque meu marido fez durante 7 anos atletismo, né? Ele fazia salto à distância, e então são esportes que causam grande impacto e com isso você acelera o desgaste, né? Hoje todo mundo, infelizmente, hoje não, mas antes dessa pandemia e logo daqui a pouquinho está acabando também esse isolamento e todo mundo está se preocupando, né? Que bom, mais com o corpo, de ficar mais saudável, mas por consequência também, todo mundo está pegando mais peso na academia, no crossfit, então isso acaba que acelera o desgaste realmente dessa cartilagem do nosso corpo, né? Então, é importante ter o cuidado até com isso. Esse suco, ele veio realmente para poder ajudar a gente a manter. Não é que vai deixar de fazer atividade física de forma alguma, mas você vai ganhar agora um super aliado para poder você realmente conseguir fazer essa atividade física, estar protegendo suas articulações e envelhecer com saúde, que é o mais importante. Tá? O sobrepeso é algo também extremamente importante, que ajuda no desgaste, né, da nossa cartilagem, movimentos incorretos durante os exercícios, até o sentar correto. Minha irmã é fisioterapeuta e vira e mexe, ela falava, ajeita a postura, anda direito, senta direito, porque isso realmente ajuda, né, a ter um desgaste, né? Fora que tendências genéticas também, né, deixa isso mais propenso, tá? Para realizar a prevenção e tratamento desse tipo de dor, podemos usar suplementos como a glucosamina e a condroitina, que têm um importante papel no nosso metabolismo. Aí eu vou estar falando agora um pouquinho mais o que seria a glucosamina e a condroitina para a gente poder saber, né? Que alimento é esse? Então, ó, a glucosamina pode ser obtida em formas variadas, mas o sulfato é o mais eficaz, porque ele estimula a produção de cartilagem de maneira mais acentuada e concentrada. Ou seja, você vai ter realmente uma cartilagem ali de melhor qualidade, de melhor saúde também, tá? Algumas versões desses suplementos contêm uma substância denominada MSM. O que é o MSM, que o pessoal fica às vezes falando abreviadamente? É o metilsulfonilmetano, o enxofre orgânico, tá? É uma substância que contém enxofre e é responsável pela flexibilidade dos ligamentos e dos tendões. Sendo assim, é vantajoso adquirir um produto que também possui MSM em sua composição. Olha aí, gente. Esse realmente é um super ultra suco, principalmente para os atletas, principalmente para você que está de maior idade, você também que já está ali na casa dos 30, 35, se você já não tem nenhum problema, né, antes, que, poxa, eu faço atividade de alto impacto e tudo mais, você deve consumir um pouquinho antes. Agora não, se ali com os 30, 35, já faça o uso regular, porque isso você vai fazer o quê? Você vai estar ajudando a sua cartilagem ela ter sempre o seu potencial de ação, né? Ela vai estar sempre ali íntegra,
Você vai estar sempre cuidando dela, tá? E a condroitina, o que seria a condroitina? Ela controla a formação da nova matriz da cartilagem e estimula o metabolismo das células que a compõem, ou seja, um faz um casamento perfeito com o outro. Um vai poder estar auxiliando o outro para que você tenha, para que nós possamos ter a nossa cartilagem realmente do nosso organismo em todas as nossas partes móveis, sem dores, sem ser crocante, sem a gente estar estalando, nem nada, tá bom? E aí aqui, ó, ácido ascórbico também, que é a vitamina C, tá? A gente fala da vitamina C, então é o nome científico dela. Também é responsável pelas ligações químicas, que permite uma maior rigidez no colágeno. Olha só, o colágeno também é algo fantástico, assim, para as nossas articulações, tendões, assim, é algo realmente maravilhoso, que é a principal proteína da estrutura do corpo e dá uma maior sustentação aos tendões, articulações e ligamentos e a pele. Né? A gente fala assim, às vezes até pele de pêssego, ficar com pele de pêssego firminha, direitinha. Então, o colágeno, ele vai ajudar nisso também. Né? E a vitamina C que faz com que ele possa realmente prender, até botei aqui, né, colar nas células, possa prender realmente nossas células e ele possa agir realmente, tá? Eles fazem a estrutura das cartilagens, tendões e ligamentos, tá bom? Que aí eu botei uma pessoa aqui, que é a nutricionista, que ela explicou sobre isso, né? Tava falando, ela que afirmou. E aí, gente, a Forever realmente, ela é, eu acho que de outro planeta, porque o aloe vera puro, ele já tem tantos benefícios, já nutre, já limpa, já regenera. Aí, eles ainda fazem um estudo extraordinário e juntam nessa fórmula da aloe vera, juntam nessa garrafa poderosa, que vale realmente, eu acho que diamante essa garrafa. Junta glucosamina, condroitina e a vitamina C da laranja, para poder realmente a gente ter aí um super alimento, né, que é o Forever Freedom. Ele foi idealizado para ajudar o nosso corpo a manter todas as juntas saudáveis, com plena mobilidade e ainda aliviar as dores. Ou seja, você que já está crocante, você que baixa e precisa de ajuda para alguém te levantar, que dói aqui, dói ali, não está tudo perdido de forma alguma. Você deve fazer o uso, sim, irregular, tá? Do Forever Freedom, e com isso vai ajudar a aliviar suas dores. Você que ainda não é uma pessoa crocante, que não estala, então pronto, que é jovem, faça o consumo regular também, para que você possa fazer como parte preventiva, para poder estar cuidando realmente da sua cartilagem, que já vai, é natural, tá? Não é algo que é uma patologia, é algo natural. Tem algumas patologias que têm sim um desgaste maior, mas nós naturalmente deixamos de produzir e naturalmente ela vai desgastando com o passar do tempo. E devido ao estilo de vida que a gente leva, até o tipo de atividade física que a gente faz, da maneira que senta, da maneira que anda, até o salto que usa, tudo vai ajudar nesse desgaste. Então, o Forever Freedom, ele vem para poder realmente cuidar da nossa saúde, tá? É uma fórmula que contém um dos mais extraordinários nutrientes naturais para o bem-estar, numa única e efetiva fórmula. Né? Possui o puro gel de aloe vera estabilizado e por si só, realmente, foi o que eu falei, né? Por si só, ele já é um baita alimento. Né? E ativam também a nossa defesa, nossa parte imunológica, aliviando as inflamações, fortalecendo os tecidos conjuntivos. Então, esse suco, poxa, Fernanda, já sou crocante. Consuma esse suco regularmente, em grande quantidade. Pergunte à pessoa que me convidou para assistir essa palestra: olha, quero suco para deixar de ficar crocante, para poder realmente aliviar minhas dores e manter meu corpo nutrido. Agora, não sou ainda crocante, não tem problema, você vai fazer o uso dele regular também. Não somente desse, dos outros sucos, você pode até misturar o suco. Nossa, esse aqui eu acho o sabor muito forte,
Pode misturar com berry nectar, para você poder realmente tá consumindo. Tem algumas pessoas, os outros 2 sucos que eu falei, você pode estar consumindo ele em jejum, tá? Para você poder realmente estar com o ambiente ali limpo direitinho, você consome ele em jejum, deu uns 15 minutinhos, 20 minutinhos, você toma água, toma sua alimentação normalmente, tá? De 15 a 20 minutinhos após você consumir o suco, você consome isso. Ele, o Freedom, ele é o único que muitas das vezes eu indico o quê? Consumir após a refeição. Por quê? Porque algumas pessoas, elas já têm alguns problemas intestinais, né, como gastrite, síndrome do intestino irritável, por aí vai. Então, às vezes, devido à laranja, né, a acidez da laranja, pode causar a pessoa falar, poxa, senti aqui uma ardênciazinha e tal. Isso é devido a ela já ter o problema. Então, eu falo o quê? Consuma um produto único, o Freedom, tá? Após a refeição, porque aí você não vai deixar de usufruir dos benefícios dele e também não vai eliminar, não vai ter nenhuma dor, tá bom? Eu espero que possa ter contribuído com todos nessa manhã de sábado. Eu espero que eu possa realmente ter aberto os olhos de alguém, passado informações para algumas pessoas que possam saber que existem produtos naturais, alimentos funcionais realmente, que podem melhorar a sua saúde, melhorar o seu intestino, melhorar realmente a sua vida, né? Te trazer longevidade, uma longevidade de qualidade, tá bom? Foi um prazer falar com todos aqui. Espero que todos tenham um sábado maravilhoso, um domingo maravilhoso, tá bom? Um grande beijo, se cuidem e nutram-se. Beijinho. Tchau, tchau.